Olá pessoal, agora nessa aula eu vou estar ensinando a vocês como fazer essa parte de cima aqui do Bumblebee. Vamos iniciar fazendo um quadrado desse aqui, bordando com fio conduzido. Então espero que vocês entendam, eu não tive como fazer com uma linha mais clara porque essa foi a linha da encomenda. Para iniciar eu vou estar fazendo aqui 11 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, vou pular um ponto, vou vir no próximo, trabalhar um ponto baixo. E seguir fazendo um ponto baixo aqui para cada ponto da base. Ficando aqui com um total de 10 pontos nessa primeira carreira. Então, terminei aqui os 10 pontos baixos, vou vir nesse primeiro ponto baixo aqui, virei o trabalho, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo pela metade, eu não termino ele. Deixando essas duas laçadas, eu pego a linha preta, né, a linha de outra cor que eu vou fazer a troca de cor, e vou estar passando por dentro dessas duas laçadas. E agora eu vou trabalhar os pontos baixos com a linha preta. Já trabalho por cima desse fio aqui, do início, então vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. E nesse último ponto aqui que eu vou trabalhar com a linha preta, eu vou fazer um ponto pela metade, deixando as duas laçadas na agulha, ficando 4 pontos aqui com a linha preta. Então, eu pego o fio amarelo e vou estar passando por dentro dessas duas laçadas aqui que ficou da agulha. E vou terminar a carreira fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e nesse último aqui, 3. Fiquei novamente com 10 pontos baixos, a diferença foi que eu fiz 3 no início, 4 aqui e 3 no final. Vou estar virando aqui o trabalho, vou repetir o processo aqui de trabalhar um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo com a cor amarela e um ponto baixo pela metade, deixando as duas laçadas na agulha. Vou jogar esse fio amarelo para frente e vou pegar o fio preto. Vou passar por dentro dessas duas laçadas e vou trabalhar aqui 4 pontos baixos, sendo que o último a gente deixa pela metade. Então, um ponto baixo, 2, 3 e 4, mas não termina. Jogo o fio preto para frente, vou pegar o amarelo, passar por dentro dessas duas laçadas que ficou aqui do ponto que a gente não terminou e terminar aqui os pontos baixos fazendo um ponto para cada um deles, 3 pontos. E novamente essa carreira a gente ficou com 10 pontos baixos. E vai ser assim para as próximas carreiras também. Vou explicar mais uma vez para não ficar dúvida. Então aqui eu viro o trabalho, vou repetir fazendo um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo pela metade. Vou pegar o fio preto, passar por dentro dessas duas laçadas e fazer 4 pontos baixos aqui. 1, 2, 3 e nesse último eu faço pela metade, deixando as duas laçadas na agulha. Deixo o fio aqui atrás, pego o fio amarelo, passo por dentro dessas duas laçadas e termino a carreira fazendo 3 pontos baixos aqui em seguida. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras iguais a essas e eu volto com vocês. Terminei, fiquei com um total de 6 carreiras com esse processo. Agora, eu vou estar cortando o fio preto, porque eu não vou estar trabalhando agora mais com ele. Então, eu vou finalizar aqui fazendo um ponto baixo. Vou arrematar esse fio aqui para poder cortar ele. Esse fio aqui do começo também vou esconder ele aqui pelo avesso, fazendo pontos baixíssimos e cortar. Agora eu vou virar o trabalho,
vou trabalhar 10 pontos baixos em seguida, agora só com a cor amarela. Então, vou vir e fazer um ponto baixo aqui para cada ponto da base. Então, feito esse processo, você vai repetir outro igual a esse. Você vai cortar o fio, fazer o outro, só que o outro você não corta o fio. Então, como eu falei para vocês, o último você não arremata o fio, agora você vai subir 7 correntinhas. Essa correntinha vai ser esse espaço aqui, ó, entre essa parte da cabeça. Então, agora a gente vai unir na outra parte que a gente fez nesse outro quadrado. Então, eu coloco aqui na mesma posição os dois. Aí, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou trabalhar um ponto baixíssimo para prender aqui um no outro. Aí, agora você vai cortar o fio, vai puxar ele e esconder ele aqui pelo avesso, fazendo pontos baixíssimos. Agora, você vai aplicar a linha aqui no começo, vai puxar o fio e a gente vai trabalhar pontos baixos direto até chegar lá na outra ponta. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos em seguida. Feito aqui os 10 pontos baixos, agora a gente vai trabalhar 7 pontos baixos, que é um para cada correntinha dessas que a gente fez. E você vai seguir fazendo esse processo de pontos baixos até chegar nessa ponta. Eu vou estar cortando o fio aqui, fazendo uma correntinha e puxando. Agora, eu vou estar aplicando a linha preta para trabalhar as próximas carreiras. Então, vou dar a laçada inicial aqui na linha preta. Vou estar aplicando aqui, não vou pegar o ponto todo, vou pegar a laçada de trás. Então, vou vir aqui com a laçada de trás, aqui dessa carreira que a gente trabalhou com amarelo, puxar o fio, subir uma corrente. Dentro ainda do mesmo espaço, eu trabalho um ponto baixo, porque a correntinha não conta como ponto. E vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto da base, pegando sempre a laçada de trás, não é o ponto todo. Então, eu venho com a laçada de trás, faço um ponto baixo. Vou fazer um total de 27 pontos baixos aqui. E aí, eu volto com vocês. Terminei os 27 pontos baixos, vou estar aqui virando o trabalho, vindo no primeiro ponto e trabalhando um ponto baixo sobre ele. E novamente eu vou trabalhar 27 pontos baixos. Vai ser essa carreira e mais outra, para eu ficar com um total de 3 carreiras de só pontos baixos em cada carreira, 27 pontos. Terminei aqui as 3 carreiras, vou cortar o fio, porque agora vamos aplicar a linha amarela. Então, eu vou estar fazendo uma correntinha aqui e puxando. Pego esse fio preto, vou jogar ele aqui para trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo para arrematar e esconder o fio. Agora, eu vou aplicar a linha amarela, novamente fazendo o processo de pegar a laçada de trás, não é o ponto todo, para ficar um relevo que depois a gente vai vir trabalhando um acabamento de pontos baixos, vai precisar da outra laçada. Então, uma correntinha dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixo, que a correntinha não conta como ponto baixo. E vou fazer novamente 27 pontos baixos, pegando só a laçada de trás do ponto. Então, terminei a carreira de pontos baixos, agora eu viro o trabalho, pego o ponto todo. Então, venho nesse primeiro, pego o ponto todo, faço um ponto baixo. E aí, vou fazer novamente 27 pontos baixos aqui, até chegar lá na outra ponta, aí eu volto com vocês. Terminei aqui a carreira, vou virar o trabalho e agora a gente vai trabalhar com o amarelo e com o preto. Então, eu venho nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo.
Venho no próximo ponto, trabalho outro ponto baixo e nesse eu faço um ponto pela metade. Aí eu venho com o fio preto, passo aqui pela agulha e passo aqui por dentro dessas duas laçadas aqui que ficou. Aí agora a gente vai fazer pontos baixos pegando a laçada de trás. Então, eu venho na laçada de trás, trabalho um ponto baixo, venho no próximo ponto pegando a laçada de trás, outro ponto baixo. Vou vir aqui nesse próximo ponto, pegando a laçada de trás, faço o ponto, mas não termino, deixando essas duas laçadas na agulha, pego o fio amarelo, aí eu venho aqui e fecho essas duas laçadas com o fio amarelo, ficando 3 pontos baixos aqui. Vou fazer 3 pontos baixos agora pegando o ponto todo. Então, 1, 2, e esse terceiro eu vou fazer pela metade, porque agora eu vou vir com o fio preto, passar por dentro dessas duas laçadas para terminar o ponto. E agora, vamos trabalhar com o fio preto pegando a laçada de trás. Então, um ponto baixo e já vou cobrindo esse fio amarelo aqui. Pego na laçada de trás, faço outro ponto baixo, na laçada de trás, terceiro, próximo ponto aqui, quarto ponto, próximo ponto, quinto, próximo ponto, sexto, próximo ponto, sétimo, próximo ponto, oitavo, próximo ponto aqui, o nono, eu não termino, deixando as duas laçadas na agulha. Agora, eu vou pegar o fio amarelo, passar por dentro dessas duas laçadas e vou fazer 3 pontos baixos aqui, pegando o ponto todo, feito o ponto baixo. Aqui a gente fez 9 pontos baixos, aqui vamos fazer 3, igual a gente fez desse lado aqui. Então, já fiz um, venho no próximo, 2, venho no próximo, 3, mas não termino, porque agora eu vou vir com fio preto, passar por dentro dessas duas laçadas e vou trabalhar 3 pontos baixos desse lado, não pegando o ponto todo, pegando a laçada de trás. Então, um ponto baixo, próxima laçada, 2, na próxima laçada aqui, 3. Não termina o ponto. Pega o fio amarelo, passa por dentro das duas laçadas e termina fazendo 3 pontos baixos normais aqui, pegando o ponto todo. Então, terminei essa carreira. A próxima carreira aqui que a gente vai trabalhar vai ser esse mesmo processo trocando de cor aqui, do preto para o amarelo. Então, agora eu viro o trabalho, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, no próximo, um ponto baixo pela metade. Vou jogar o fio para frente, pegar o fio preto. Vou segurar esse fio amarelo, passo aqui por dentro dessas duas laçadas. Agora, vamos trabalhar 3 pontos baixos aqui, normal. Então, eu faço aqui um ponto baixo, próximo ponto, 2. E no terceiro, eu faço um ponto pela metade, sem dar a última laçada. Jogo o fio para frente, pego o fio amarelo e vou passar aqui por dentro dessas duas laçadas. E vou fazer agora 3 pontos baixos com o amarelo. Então, um ponto baixo, próximo ponto, e no próximo aqui, faz sem terminar, deixando as duas laçadas na agulha, tá ficando desse jeito. Jogo o fio para frente, agora eu vou trabalhar com a linha preta, 9 pontos baixos. Então, passo por dentro dessas duas laçadas e vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto aqui desse que a gente trabalhou com preto, ficando 9 pontos baixos. Quando chegar no último aqui, eu faço um ponto sem terminar, porque agora eu vou vir com um amarelo. Então, jogo o fio para frente, pego o fio amarelo aqui e vou passar por dentro dessas duas laçadas aqui que ficou. Vou trabalhar os 3 pontos baixos aqui com o amarelo. Então, venho, faço um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo, e no último aqui faz e não termina a laçada. Jogo o fio para frente, pega o preto, segura aqui o fio e faz um ponto baixo. Agora, vão ser 3 pontos baixos com o fio preto. Então, 1, 2, no terceiro,
não termina. Jogo o fio aqui para frente, pego o amarelo e vou passar por dentro dessas duas laçadas aqui que ficou. Vou trabalhar aqui o final com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e no último aqui, o terceiro. Agora, vamos pegar esse fio preto, vou cortar, vou esconder com um ponto baixíssimo aqui, ele pelo avesso, e depois eu vou cortar o fio que sobrou. Vou estar virando aqui o trabalho, e agora a gente vai trabalhar só com um amarelo. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou trabalhar um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Quando chegar nessas partes pretas aqui, a gente não vai pegar o ponto todo, pega só a laçada de trás. Então, por todos esses 3 pontos, a gente vai trabalhar pegando a laçada de trás. Então, pego no próximo aqui, a laçada de trás, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, pego a laçada de trás, faço um ponto baixo. A gente vai deixar tanto essa parte de cima que a gente deixou, quanto essa, porque depois a gente vai trabalhar pontos baixos sobre eles, fazendo um acabamento. Então, agora eu vou trabalhar aqui só ponto baixo, pegando ponto normal. 1, 2, 3. Quando chega nessa parte aqui com o preto, eu faço o mesmo processo. Pego a laçada de trás de todos esses 9 pontos que ficou aqui. Então, vão ser 9 pontos baixos, pegando só a laçada de trás. Aí, eu vou terminar fazendo esse mesmo processo. Quando chegar nessa parte aqui com amarelo, eu trabalho um ponto baixo normal para cada ponto aqui, 3 pontos. E quando chegar com essa parte aqui do preto, eu repito esse mesmo processo. Pego a laçada de trás e faço um ponto baixo. Pego a próxima laçada de trás, faço outro ponto baixo. Pego novamente essa laçada de trás, faço outro ponto baixo. E aí, eu vou terminar com 3 pontos baixos aqui, normal. Pegando as duas laçadas, né? Pegando o ponto todo. Então, 1, 2 e 3. Ficando novamente com 27 pontos. Agora, eu vou estar fazendo uma correntinha e vou estar trabalhando aqui pontos baixos, pegando essa carreira aqui, ó, as laterais da carreira e fazendo ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar na última carreira que a gente fez com o fio preto. Quando chegar aqui, a gente vai virar o trabalho e vai trabalhar sobre esses pontos baixos em relevo que a gente deixou. Então, eu só vim pegar essa laçada que a gente deixou aqui, na primeira aqui, faz um ponto baixo. Vem na próxima, faz um ponto baixo. E vai fazendo para cada uma delas aqui. Cada laçada dessa, você faz um ponto baixo. Até chegar lá na ponta, que aí eu volto com vocês. Terminei os pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui por essa lateral e trabalhar 3 pontos baixos aqui em seguida. Um para cada carreira que a gente trabalhou. Quando chegar aqui, a gente vai dobrar, que a gente vai pegar essas laçadas aqui do fio preto que a gente deixou. A gente trabalhou só as laçadas de trás. E vamos trabalhar um ponto baixo para cada uma delas, até chegar lá na outra ponta. Então, terminei. Agora, eu vou vir aqui e vou arrematar o fio. Então, antes, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, pegando nesse último ponto, e vou estar cortando o fio. Agora, eu vou jogar ele para o avesso e depois arrematar fazendo pontos baixíssimos. Agora, eu vou vir aqui nessa lateral, que a gente não trabalhou ponto baixo, vou aplicar o fio e vou trabalhar uma volta toda de pontos baixos até chegar nessa ponta, porque aqui a gente já fez os pontos baixos. Então, apliquei a linha, puxo o fio, fazendo uma correntinha aqui e vou trabalhar um ponto baixo para cada carreira aqui, na lateral de cada carreira, até chegar lá na outra ponta e eu volto com vocês.
Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que a gente fez. Aí, é só cortar o fio e esconder ele pelo avesso. Agora, vamos fazer os últimos acabamentos, que são nessa frente aqui, nos faróis. Então, vamos pegar essas laçadas da frente que a gente deixou quando trabalhou aqui sobre esses pontos. E a gente vai trabalhar sobre elas os pontos baixos. Então, eu aplico a linha aqui, puxo o fio, subo aqui uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo dentro desse mesmo espaço ainda, porque essa corrente não vai contar como ponto. E aí, eu venho no próximo ponto, pegando essa laçada aqui, fazendo um ponto baixo, até chegar lá no final. Chegando aqui, fiz os 9 pontos baixos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos nessa lateral. Como aqui não tem ponto baixo em relevo pra gente pegar, a gente pega na lateral aqui do ponto. Então, venho, fica um pouquinho difícil, mas é só pegar aqui a lateral do ponto, fazer um ponto baixo, vem no próximo, faz outro ponto baixo. Aí, você vira aqui, a gente vai pegar agora as laçadas que ficou aqui desse outro lado, do amarelo. Aqui, ó, você vem pegando as laçadas do amarelo que a gente deixou e vai fazendo pontos baixos aqui, 9 pontos baixos novamente. Terminei os 9 pontos baixos, vou virar, vou fazer 2 pontos baixos pegando a lateral dessa carreira aqui. Então, pego aqui um ponto e aqui pego outro, faço outro ponto baixo, ficando com 2 pontos. Eu finalizo aqui onde a gente fez o primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou estar cortando esse fio e jogando ele para o avesso para fazer o arremate. Você vai repetir o mesmo processo para esses 2 faróis. Não ficou pronto aqui, você joga para trás, faz o arremate com pontos baixíssimos e no próximo vídeo eu ensino como colar no boneco.